E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero dizer pro Pedro que eu tô com saudade e que eu me sinto culpado de não ter tido a conversa que a gente tá pra ter já faz um bom tempo, desde que ele foi diagnosticado com esquizofrenia. A gente vai marcar essa conversa. E eu quero falar com o Ed. Ed, obrigado pela crítica construtiva e eu acho que é exatamente isso. Então, tá certo o ministro deve ser indicado por presidente? Sinceramente, não, não está. E aí depois ele diz o seguinte: o Lucas critica o sistema político brasileiro, observando que todas as características seriam sido copiadas das democracias anteriores. Ok, mas cá entre nós, o que esperar de um país construído sob um projeto de poder sanguessuga? São mais de 500 anos do mais puro exemplo de conduta. Isso passa longe de uma mera retórica, um verdadeiro diagnóstico. Sugiro que nos próximos, olha que legal, sugiro que nos próximos bate-papos você e o Lucas apresentem propostas contundentes, longe do senso comum, para nossos problemas. Pode parecer um desaforo, mas é uma chamada à reflexão e uma fuga ao criticismo exacerbado, coisa que a gente já vê em Walls e Jovem Pan da vida. Foi exatamente isso que me levou a começar esses vídeos em primeiro lugar. E eu acho que de fato eu estou falhando em não ser tão claro nas coisas que eu aponto. Então eu falo, a gente tem que ir pra rua buscando pautas, e eu nunca fiz uma lista das pautas que precisam ser feitas. Embora todas essas pautas estejam muito diluídas aí, né? Onde a gente fala no imposto, isso seria uma coisa pela qual eu protestaria sem pensar. Eu pensei em como te responder essa pergunta do STF, e eu acho que antes da gente falar do problema que é o STF ali, a gente tem que entender a dinâmica do que está acontecendo hoje. E aí eu escrevi a história do Joãozinho. Joãozinho explica o ódio que você tem do STF, ou o ódio que seu tio tem do STF, ou que alguém que você ou que na verdade muita gente que você conhece tem do STF. E aí eu brinco e falo que esse textão ele não é sobre o Alckmin, ele parece sobre o Alckmin, mas ele não é. Alguém quer roubar a merenda escolar, não é o Alckmin porque ele já roubou. Todas as crianças adoram a merenda, e como ela é contada, como tem, sei lá, 1000 crianças e 1000 merendas, então em condições normais uma pessoa jamais conseguiria roubar sem que todo mundo percebesse. Então essa pessoa que arquitetou o plano, ela vai lá e faz um plano de médio prazo em conluio, de conchavo, com outras duas pessoas. E aí o que acontece? Todo santo dia, todo dia, na hora do recreio, o Joãozinho vai lá, xinga a inspetora, ou taca alguma coisa nela, ou faz alguma provocação, dá uma risada bem gostosa na cara dela, e só depois disso liga a câmera. Sabe quem faz isso? Mamãe falei, mas a gente não tá aqui pra falar dele. Pelo menos foi assim que ele ficou famoso. O que acontece com essa nova prática que Joãozinho adota? Você gera reações da inspetora. Então, qual é a reação da inspetora no primeiro dia? Ela dá uma bronca no Joãozinho. No segundo dia, ela dá uma bronca mais enérgica. Então, ela fala com mais força que ele não deve fazer aquilo. No terceiro dia, ela dá um chilique. Lembrem-se, o Joãozinho vai lá, xinga ela, ri da cara dela e liga a câmera. Então a gente só tem imagem do chilique da inspetora e você não sabe por que esse chilique. No dia 4, você tem um recorte, um short ali de uma ameaça de advertência. No dia 5, ela xinga o aluno de pirralho. No dia 6, tá tendo um debate na escola, né? Pra saber se a inspetora tem direito de chamar alguém de pirralho. Qual que é a etimologia de pirralho? De onde que veio essa palavra? Por que você não pode chamar as pessoas assim? E aí perderam o horário do intervalo falando sobre isso. No dia 12, uma semana depois, a inspetora ameaça bater nele se não parar. Pronto. No dia 13, um dia depois dela falar que ia bater nele se ele não parasse, metade dos alunos vai para a escola com cartazes escrito "bate em mim também", inspetora opressora, intervenção da diretora já. No dia 18, reunião de pais para tirar satisfação de um vídeo que começou a rolar com 17 cortes de chilique da inspetora autoritária. No dia 20 tem a conclusão dessa assembleia
E os alunos, eles dizem que o Joãozinho, ele tem o direito de dizer que a inspetora não pode trabalhar mais na escola se ele quiser. Dia 21 é o primeiro dia que falta merenda na escola. 8 alunos ficaram sem merenda. Mas aí eles tentaram falar, pô, a gente não comeu aqui, a gente não... Mas ninguém deu atenção pra eles, porque foda-se, né? Hoje é festa de homenagem. Hoje é a passeata a favor do Joãozinho, porque ele se provou democrático, virtuoso. Ele perdoou a inspetora e permitiu que ela continuasse lá no cargo. No dia 23, os alunos brigam no pátio porque a inspetora arrombada... Não, alguém chamou a inspetora de arrombada. E aí metade dos alunos da escola, eles foram lá e tacaram lixo nos apoiadores do Joãozinho. Porque foram eles que chamaram a inspetora de arrombada. E rolou uma treta feia ali entre eles. Então, todo santo dia, agora, 15 alunos, mais ou menos isso, reclamam que estão sem merenda. Mas eu não tenho certeza. Tem que ver essa informação aí, porque eu tô achando que é fake news do Joãozinho provocando a inspetora. Porque ele fica falando aí que tudo bem deixar o emprego dela, mas no fundo eu sei que ele quer que ela seja mandada embora. Então, talvez essas 15 pessoas tenham comida e estejam mentindo. Por quê? Porque ele tá planejando isso pra fazer mal à imagem da inspetora. E outra foda-se também, né? Você viu que a inspetora, aquela arrombada lá, mandou ele tomar no cu e deu advertência pro Joãozinho, sendo que um outro aluno também chamou ela de gorda. Tudo bem, eu não nego que ele é meio impulsivo, que ele fala o que vem na cabeça, e às vezes ele se exalta, e aí o Joãozinho chamou ela de gorda, mas o outro também chamou ela de gorda. Por que só um levou advertência? Por que é só um lado que tem censura? Por que o outro também não censura? Esse é o Brasil de hoje. E aí a gente vai aos fatos. A inspetora, ela nem prestou concurso. Ela foi nomeada pela diretora, que é a mãe do Joãozinho. E vocês estão entendendo o meu jogo de palavras aqui, que a diretora é a elite do país, né? E que a inspetora é o STF. Joãozinho Messias Bolsonaro é filho da diretora, filho da elite, que é, na verdade, quem exerce a pressão sobre o Joãozinho para escolher quem vai ser o STF. Joãozinho, ele deveria ser advertido, suspenso e expulso em 2 semanas. Mas ele não vai porque ele é filho da diretora. O Bolsonaro, ele quebrou com decoro. Esse negócio de xingar a inspetora, esse negócio de tacar coisa em inspetora, o Bolsonaro, ele faz isso desde o dia 1 do mandato dele. E ele faz coisas tão absurdas, mas tão absurdas, que você não tinha que questionar a presença desse cara na escola. Mas como tem tanta gente com raiva da inspetora, ninguém questiona tirar ele. E ninguém percebe que o Lira, ele tá sendo completamente anticonstitucional e antidemocrático. Porque ele tá fechando as vistas para coisas que não poderiam passar. Bom, então, se a diretora tá do lado do Joãozinho, os dois são contra a inspetora e ela já deve ter sido mandada embora, certo? Não. Porque a inspetora, sim, ela deveria ter sido demitida na primeira irregularidade grave, mas não foi, porque a diretora precisava dela para que esse plano de dividir os alunos e fazê-los brigar desse certo. Por quê? Porque se os alunos não brigam entre eles e não suspeitam um do outro e não acusam um do outro de serem coniventes e cúmplices do roubo da merenda, como é que a diretora vai conseguir roubar a merenda sem ninguém perceber? Enquanto eles estiverem acusando de fake news, enquanto eles estiverem acusando o cara que ficou com fome de mentiroso, ela pode sumir com a merenda, mas o dia que os alunos pararem de brigar, eles vão auditar isso. A Lana tá num dia difícil, ela não tá apanhando, isso é só autismo. Joãozinho e a inspetora sempre tiveram elementos para parar um ao outro de verdade, nunca tentaram. Sempre puderam tirar, nunca tentaram. Toda a escola acha que o Joãozinho ou a inspetora são os verdadeiros responsáveis pelo sumiço da merenda e que precisam do outro para ajudá-los a impedir que isso continue acontecendo. E ninguém percebe que os alunos, eles juntos precisavam desviar da fumaça do teatro dos dois ali e simplesmente auditarem a merenda até prenderem a diretora da escola. Moral:
A gente precisa desviar dessas bombas de ódio, de medo, de desinformação e ver se a merenda está sendo comprada no lugar certo, pelo melhor custo-benefício, entregue pela transportadora mais justa. Se ela está sendo preparada por profissionais de melhor custo-benefício, tem que tratar com carinho, tem que fazer com agilidade, tem que fazer bem, tem que servir com cordialidade e tem que ser pago por um preço justo. E a gente precisa ver se isso daqui está sendo distribuído da forma correta, sem excesso, sem desperdício, e auditando para ver se a merenda está chegando lá ou não. É só isso que realmente importa. E a gente fez isso na nossa casa. A gente faz isso com as nossas contas. Por que a gente não consegue fazer isso com o país? Porque a gente não se une, porque a gente briga uns com os outros por acreditarmos em mentiras. Aí entra o que o Ed fala. Eu sugiro que nos próximos bate-papos você e o Lucas apresentem propostas contundentes. Eu não sei o quanto isso é contundente ou quanto isso é óbvio. Mas a gente precisa criminalizar toda e qualquer mentira gerada e impulsionada por qualquer grupo, principalmente os grupos que são beneficiários ou envolvidos com o fundo eleitoral e seus contratados. A gente precisa de prestação de contas do gasto do fundo eleitoral, e se a gente ligar com o impulsionamento de qualquer mensagem mentirosa, a gente precisa prender esse cara. Mas como é que você prende um cara que é o único capaz de te salvar do Lula? Como é que você prende o cara que é o único capaz de te salvar do Bolsonaro? Esse é o veneno que está acabando com o nosso país hoje. A gente não vai conseguir limpar esse país se os que acreditam nas mentiras continuarem lutando contra aquilo que a gente precisa fazer, que é criminalizar a mentira, alegando simplesmente direito de liberdade de expressão. Isso precisa acabar. Para acabar com a mentira, você precisa resgatar e conseguir o apoio de quem acreditou na mentira. Só que a gente não vai conseguir fazer isso derramando ódio nas vítimas. Toda vez que eu faço uma piada do cara no caminhão lá, eu perco um bolsonarista. Porque eu deveria estar raciocinando com ele o que dá pra gente fazer agora que o Lula foi eleito. Agora, outra coisa. Então a gente já falou do Joãozinho. O Joãozinho não pode poder ser o mamãe falei. Ele não pode xingar, dar todo dia um motivo para ser punido, dar risada e começar a gravar o recorte. Porque ele grava a decisão do STF. E aí todo dia uma decisão do STF rolando na rede bolsonarista, você fala, mas que povo mais autoritário. Isso precisa acabar. E outra coisa que precisa acabar, o STF não pode ser indicado por presidente nenhum. Ele tem que ser um juiz que passou em concurso e que tem, e onde esse concurso tenha como exigência, como requerimento. Eu pensei em requirement, por isso que eu usei essa palavra errada aí nesse contexto. Você precisa que haja um concurso público para que juízes qualificados com histórico de vida jurídica, com histórico muito respeitável de vida jurídica, que isso seja exigido dele para ele começar a concorrer ao processo. Então, o STF, ele não pode ser o cara mais parça do presidente, ele não pode ser o cara mais parça da bancada evangélica, ele não pode ser terrivelmente evangélico, portanto, o STF. O cara não pode ser terrivelmente a favor da LGBTQIA+, para ser esse STF. Esse cara tem que ser bom de lei, e ele tem que ter provado isso ao longo da vida dele, e o currículo dele tem que ser notório para ele poder sequer concorrer ao concurso. E aí você coloca todos os juízes que querem concorrer a esse concurso, deixa eles entrarem lá. Só que aí, assim, a hora que o cara entra lá, o orçamento desse cara, a vida financeira desse cara tem que ser pública. Para quê? Para que ele não tenha recompensa e incentivo à venda das decisões dele. Quando é que isso vai acontecer? Quando todo mundo quiser. Quando todo mundo quiser, a gente consegue fazer esse negócio acontecer. Porque é muito difícil se você chega com essa pauta lá, fala a gente quer criminalizar fake news, isso é mais difícil. Mas dizer que a gente quer que o STF seja resultado de concurso público não é tão difícil de exigir e de fazer com que seja cumprido. Agora imagina todos esses caminhoneiros que foram feitos de idiotas, que passaram essa vergonha na rua esperando o exército. Imagina se eles nos ajudam a protestar e a pedir que a lei seja alterada pelos nossos representantes no Congresso e executada pelo nosso representante no Poder Executivo, dentro das normas do nosso sistema judiciário, pelo STF,
Se a gente vai pra rua exigindo isso juntos, o que impede que a gente consiga? Porque aí a gente vai ter que escutar boas justificativas. E se a gente tiver bons representantes, esses representantes vão nos explicar aquele juridiquês imbecil que eles usam e vazio que eles usam, e vão falar, não, isso daqui não quer dizer nada, isso daqui é ruído, estão tentando nos distrair e a gente precisa pedir exatamente o que a gente quer. Eu não estou dizendo que a maioria sempre vai querer a coisa certa, mas que a gente precisa se organizar para decidir pautas e lutar por elas, isso de fato a gente precisa. Bom, esse é um começo. Depois a gente faz um parecido com esse com impostos, pode ser? Espero que seja útil, que gere reflexões. Não tenho pretensão. O Lucas, ele mandou muito bem na resposta dele, cara. Ele falou que eu prefiro me limitar ao diagnóstico porque eu considero muita prepotência minha apresentar uma solução para tudo. Eu tô sendo muito prepotente aqui, né? De falar, não, eu manjo dos Paranauê, de acabar com essa palhaçada que a gente tá vendo. Claro que eu dou os meus pitacos, mas nós podemos destrinchar isso no próximo episódio. Mas eu conheço os meus limites. Eu não conheço os meus e eu sempre acho que eu manjo pra caramba. Mas quando você me dá uma ideia melhor ou você aponta as falhas daquilo que eu penso, eu geralmente eu posso estar enganado, mas eu me sinto flexível ao ponto de acatar e melhorar o meu ponto de vista. Quero muito que isso aconteça. Quero muito me tornar uma versão melhor de mim mesmo amanhã. Estou sempre disposto a deixar de pensar o que eu pensava ontem para que eu pense amanhã melhor. Enfim, me ajudem a melhorar e me superem e apresentem ideias melhores do que as minhas. Talvez eu me torne um fã seu. É o que mais quero. Por hora é isso, grande abraço.